Amados irmãos, boa tarde para todos vocês, que vos fala o vosso amigo presbítero Eduardo Medeiros, e como eu prometi aos irmãos em vídeos anteriores que traria reflexões, mensagens de Deus para o coração de vocês, eu quero trazer em rápidas palavras uma reflexão da parte do Senhor Jesus para você que talvez nesse momento está enfrentando crises espirituais, tribulações, problemas e adversidades na sua vida espiritual, conjugal, emocional, na sua vida financeira. Eu tenho certeza que essa palavra vai edificar você, vai te levantar do chão e vai te ajudar a vencer na vida. Deus pode, através de uma palavra, mudar a história, mudar o quadro da tua vida nessa tarde. E a palavra que eu quero compartilhar com os meus amados irmãos é de um texto bastante conhecido e reproduzido na Bíblia, o texto áureo da Bíblia Sagrada, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, o projeto de Deus, quando Deus cria o ser humano, o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, foi que o homem fosse um reflexo de Deus, foi que o homem expressasse a imagem do caráter, da justiça e da santidade de Deus. Mas Deus deu ao homem o livre-arbítrio, a liberdade para opinar, a liberdade de decisão. Deus disse para Adão e Eva: olha, vocês podem comer livremente de todas as árvores que estão no jardim, mas existe uma árvore específica, em especial, que está no centro do jardim, chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês não podem tocar nessa árvore, vocês não podem comer do fruto dessa árvore, senão vocês vão morrer. Quando Deus disse que vocês vão morrer, falava de 3 tipos de morte: a morte física do corpo, a morte espiritual, que é o afastamento de Deus, diz a Bíblia que todos pecaram e foram afastados da glória de Deus, e a morte eterna, que é o lago de fogo, a condenação eterna. Então Deus deu ao homem a regra, porque quem cria estabelece as normas, estabelece as regras. Deus disse: vocês não podem comer daquela árvore, vocês não podem tocar naquela árvore. Mas como o homem tinha livre-arbítrio, o homem pega, desobedece a Deus e come da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí entra o pecado no mundo. E quando Deus chega no jardim do Éden e pergunta: onde estás, Adão? Adão está escondido entre os matagais, e Senhor, eu ouvi a tua voz no meio do jardim, escondi-me porque estava nu. E Deus disse: quem te disse que estava nu? Deus logo vê que o homem havia desobedecido a sua regra, desobedecido a sua ordem, e o homem peca. Agora Deus sentencia o homem tem que ser expulso do jardim do Éden, e o homem perde aquela comunhão que tinha com Deus, o homem perde a amizade, a intimidade que tinha com Deus no jardim do Éden, porque o homem conversava com Deus, entendia o idioma de Deus no jardim do Éden, mas quando o homem peca, ele se afasta de Deus, e nós conhecemos as consequências funestas do pecado. No período do dilúvio, na civilização antediluviana, Deus olha do céu para a terra e não consegue encontrar ninguém a não ser Noé, o homem justo, íntegro em sua geração e que andava com Deus. Deus encontra Noé e diz: Noé, eu vou destruir a terra. O meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é pecador. E aí Deus manda o dilúvio sobre a terra, destrói toda a terra. A partir de Noé, Deus começa a criar uma geração santa e que o tema, mas infelizmente o pecado contaminou toda a humanidade. O apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Infelizmente, o homem fracassou, o homem desobedeceu a Deus, e aí o homem sofreu a amarga consequência do seu pecado. Grandes homens na Bíblia se levantaram como grandes patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó. Jacó vê os 12 patriarcas, Deus levanta José, salva Israel, salva o Egito, Davi, Salomão e tantos grandes personagens na Bíblia Sagrada, mas infelizmente nenhum conseguiu tratar com o problema do pecado, até que Deus olha para a terra e a única coisa que Deus consegue ver é uma humanidade caída em pecado, a degeneração da raça humana, e não encontra o justo sequer. Aí Deus tem um projeto dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós?
E aquelas palavras do profeta Isaías são proféticas. Ali é o próprio Messias falando, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. E o apóstolo Paulo, ele recebe uma revelação de Deus e descreve essas palavras de Cristo. Lá em Filipenses, quando ele diz: e haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Essa palavra esvaziou-se, no original do grego, significa kenos, que significa ele tinha, mas abriu mão de usar o seu poder. Jesus tinha poder para fazer milagres, mas ele abriu mão desse poder, esvaziou-se da sua glória, da sua majestade e de seu poder pleno para descer e se fazer como nós, se fazer servo. E como servo, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Em Cristo está a expressão máxima do amor de Deus pela humanidade, porque Deus amou o mundo. Que mundo é esse? Será um mundo geográfico? Será um mundo natureza? Não. Esse mundo são as pessoas. Deus amou a humanidade. Deus amou a mim e amou você. De tal maneira, não dá para expressar a dimensão, a grandeza do amor de Deus. O apóstolo João, quem sabe, tentou no seu vocabulário humano encontrar uma palavra que descrevesse, que definisse a dimensão do amor de Deus, mas não encontrou. Ele só disse de tal maneira, de uma maneira grande, que doou, deu o seu filho. Isso é fazer missões. Ele doou o que ele tinha mais precioso no céu, que é o seu filho, e ele deu Jesus Cristo para morrer por nós, para nos resgatar dos nossos pecados. Então não dá para dimensionar o amor de Deus. É um amor incondicional, um amor que não impõe condições para lhe amar. Existem amigos, entre aspas, nesse mundo, que só lhe amam porque você agrada a ele, porque você dá presentes para ele, porque você elogia ele. A partir do momento que você confrontá-lo, ele deixa de ser seu amigo e deixa de lhe amar. O amor de Deus é incondicional, que deu seu Filho unigênito. Olha a prova do amor de Deus, porque todo amor tem que ser demonstrado, tem que ser provado, tem que ser expressado, e não só em palavras, mas em obras, em gestos e atitudes. Deu seu Filho unigênito. Qual o resultado do amor de Deus? Para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não seja condenado. Porque o desejo de Deus não é que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da salvação. Por isso ele deu, doou, entregou o seu Filho unigênito para a salvação e resgate de toda a humanidade. O desejo de Deus, anote isso, é que você seja salvo, é que você seja transformado e liberto. Quem sabe eu estou falando agora com um jovem que não consegue largar as drogas, que não consegue largar a cocaína, a heroína, a maconha, que não consegue largar o alcoolismo, a prostituição. Foi por você que Jesus morreu, para te fazer livre, para te libertar dessas prisões espirituais, para te libertar dessas cadeias infernais que aprisionam a tua vida. E você diz: pregador, não tem mais jeito para mim, minha família não me quer mais, já me tratei, não consegui me curar desse vício, mas Jesus pode te curar. João capítulo 8, 32, a palavra do Senhor vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O verso 36 vai revelar quem é essa verdade. Se pois o Filho, Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ele morreu para te libertar, para restaurar a intimidade com o ser humano, para resgatar a humanidade caída em pecado, para resgatar a amizade do Criador com a criatura. Foi para isso que ele morreu na cruz do Calvário. Foi para te salvar, te dar o direito da vida eterna, uma cidade incorruptível, de ouro e cristal. Diz a Bíblia que lá não há lágrima, não há dor, não há morte, não há aflição. Vai ser só alegria eternamente com o Senhor Jesus. Então, amados, receba essa mensagem, receba essa palavra. Quem sabe eu estou falando agora com alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Não tarde em voltar. Abra o seu coração nessa tarde para o Senhor. Volte depressa enquanto a porta da graça está aberta. Lá no livro de Isaías, capítulo 55, verso 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele.
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Jesus disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é a saída para você, é a esperança para você. Ele está te dando hoje a oportunidade para você aceitá-lo como o único suficiente Salvador. O apóstolo Pedro vai dizer, em nenhum outro há salvação, e nenhum nome foi dado pelo qual importa que sejamos salvos. Só o nome de Jesus a salvação, só em Jesus a saída para a tua vida. Religião nenhuma desse mundo salva, só Jesus pode salvar o ser humano. Ele disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Paulo vai dizer que não há nenhum mediador entre Deus e os homens, só Jesus Cristo, o homem. Então, entregue a tua vida a Jesus nessa tarde. Você que está afastado, volte para a casa do Pai, volte para o aprisco das ovelhas, o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Tome a atitude daquele filho mais velho, aquele filho pródigo. Ele caiu em si, viu a situação terrível, miserável que se encontrava e fez uma reflexão. Quantos trabalhadores de meu Pai têm fartura, têm tudo do bom e do melhor,